Bem-vindo ao nosso canal de tutoriais Panda Titan Informática. Hoje abordaremos o assunto sobre aquela que é a esposa do processador, a memória RAM. Então, nós vamos assistir o tutorial e depois eu volto com vocês aqui com algumas novidades. Até mais! Bom, gente, estamos de volta aqui nos nossos tutoriais da Panda Titan Informática, justamente para falar hoje sobre a memória RAM, que é uma peça fundamental do funcionamento do seu computador. O problema é que muitas pessoas compram memórias RAM e adicionam em seus computadores e às vezes acabam comprando a memória errada e não percebe assim um ganho tão grande na performance do computador. E também tem os casos das pessoas que compram computadores que vêm de fábricas muito lentos, provavelmente porque foi colocada a memória RAM errada ou a combinação de memórias RAMs erradas com os clocks e velocidades erradas junto com o processador. Então é por isso que é importante a gente aprender agora a reconhecer quando a memória RAM de um computador está corretamente combinada, instalada e possui a tecnologia correta, tá? Então vamos lá. Nós vamos começar essa nossa apresentação falando primeiro sobre alguns conceitos básicos da memória RAM, tá? Primeiro, o que é RAM, certo? Como o próprio texto já diz em inglês, RAM é a abreviação do termo Random Access Memory, ou memória de acesso volátil ou aleatório. Para você imaginar o que é a memória RAM, vamos dar um exemplo bem prático de uma lâmpada. Quando você entra num recinto e o recinto está todo escuro, você não vê nada, então está tudo zero. Então a informação que você tem naquela escuridão não é nada, ou melhor, é zero. Quando você acende o interruptor da sua parede, você acaba vendo um monte de informações, e aí nós vamos chamar de informação única, que é aquela informação do recinto iluminado. Então nós costumamos dizer que a RAM ela trabalha com dois tipos de informações. O bit 0, que é nada, quer dizer, não tem informação, e o bit 1, que significa alguma informação, já que todos os dados do computador são transferidos em formas de bits a bits em todos os circuitos, placas e periféricos adjacentes do computador. Então, no caso, a memória RAM ela tem uma finalidade de processar informações que estão sendo controladas por essas placas, circuitos eletrônicos e as informações que você entra para dentro do computador e as informações que saem do computador. Então ela vai ter papel fundamental nos periféricos de entrada e saída de dados do computador. A imagem que você vê no computador é informação vindo da RAM. Aí o papel que você imprime na impressora são dados que passaram pela RAM. Então nós concluímos que a RAM ela possui um processo volátil. Ela é usada para processar e dar resultado, ou mandar informações de um local para outro, mas ela não é uma memória definitiva. Então não vamos confundir a memória RAM com memória de armazenamento. São coisas completamente separadas, tá? Outra coisa importante que a gente tem que ver é como ela processa os dados. Como eu falei ainda há pouco, são zeros e uns. Mas com o decorrer do avanço da informática, esses zeros e uns passaram a ter outros papéis fundamentais nas informações. Hoje, os computadores se comunicam com nós através de gráficos, desenhos, letras, textos e sons, graças a esses bits, zeros e 1, que são armazenados na memória RAM, correto? Vamos ver aqui um gráfico, como nós podemos ver. Temos um gráfico aqui que mostra um bloco de memória RAM, certo? Como eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Tem um bloco de memória RAM que existem vários blocos acesos e vários blocos apagados. Isso significa o quê? Que a memória RAM ela acende alguns blocos para indicar bit 1 e apaga outros blocos para indicar bit 0. É claro que o conjunto aqui, ó, o conjunto dessas informações combinados matematicamente por algum circuito ou compilador vai trazer alguma informação na tela ou em algum outro dispositivo conectado no computador, seja informação de entrada ou seja informação de saída, tá? Então essa é a principal função da memória RAM. Vale a pena citar aqui nesse tutorial que sem a memória RAM o processador não serve de nada. Só para você ter uma ideia, nos primórdios dos primeiros computadores, os primeiros computadores apenas tinham 4 kilobytes de memória RAM.
ou em outros computadores ainda mais antigos tinham até menos. Então a gente pode até dizer hoje que uma calculadora de bolso ela tem mais memória do que os primeiros e grandes computadores, tá? Então vamos passar para o nosso próximo slide aqui do nosso tutorial. Bom, outra coisa importante que a gente tem que ver em relação à memória RAM é como ela controla essas informações. Isso é importante a gente saber porque aqui nós vamos começar a ver as primeiras características que são importantes a gente analisar para saber se uma memória RAM é de boa qualidade ou não em relação ao que você está comprando no seu computador, ok? Então, a primeira coisa importante que a gente precisa aprender é que a memória RAM ela possui um sistema de controle chamado de controle de memória. Muitas vezes esse sistema ele já vem construído ou dentro do processador, ou vem sobre a placa principal, que é a famosa placa-mãe, ou então esse sistema de controle já vem embutido dentro da própria memória RAM. Tomem cuidado, porque se o seu sistema eletrônico do computador tiver controle demais em diversas aplicações diferentes sobre essa memória, ele tenderá a ficar lento. Então o correto é que o seu computador tenha no máximo os 2 sistemas diferenciados de controle de memória, e não 3, 4 ou 5, porque isso vai gerar retardo no processamento do computador. Bom, outra coisa importante que a gente vai ver num vídeo que vai aparecer aqui embaixo, como é que essas informações da memória trafegam dentro da memória RAM. Isso é até interessante e eu vou comentar para vocês. A primeira característica importante do controle de uma memória RAM é o espaço de memória que ela tem. A memória RAM, fisicamente falando, ela é construída de diversas camadas e camadas de malhas de capacitores e transistores que vão chavear e armazenar através de aquecimentos e resfriamentos uma determinada quantidade de memória. Quer dizer, milhões e milhões de bits zeros e milhões de bits 1. Então é importante saber qual é o espaço de tamanho que a sua memória tem. Existem memórias de 1 GB, de 2 GB, de 4, de 8. Interessante, 1, 2, 4, 8. Significa que as memórias elas tendem a crescer em capacidade em pares. Elas vão dobrando e dobrando a sua capacidade. Até porque, se você já estudou informática básica, já deve saber que toda informação do computador é baseada em padrões de 4 ou 8 bits. Então, fica aí o porquê que sempre dobra essa quantidade, né? E outra característica interessante das memórias é o clock, ou melhor, a velocidade. Olha que nós já falamos nos vídeos anteriores muito sobre esse clock. A velocidade da memória ela vai ter papel fundamental na performance geral do computador. Muitas pessoas colocam memórias e deixam o computador na realidade na mesma velocidade, ou às vezes até mais lento. E tem pessoas que trocam a memória do computador por um novo padrão tecnológico de performance maior, ou melhor, um clock maior, e o computador acaba ficando bem mais rápido. Então vamos estudar em detalhes isso daqui a pouquinho. A próxima característica é o tempo de escrita. Como eu falei para vocês, essas malhas de capacitores e transistores que tem dentro da memória RAM, elas precisam de um tempo para aquecer os capacitores e armazenar dados dentro dos chaveamentos de transistores que existem dentro da memória RAM. Então a memória RAM, durante esse tempo de aquecimento e resfriamento, ela deverá ter um tempo para escrever os dados antes de começar a resfriar ou antes dela começar a aquecer novamente, tá? E esse tempo geralmente é medido em nanosegundos, que é bem menos do que 1 segundo. Então é menos que um piscar de olho o tempo que ela tem de fazer a escrita e a gravação dessas informações, tá? Bom, existe também o tempo de leitura, que é similar ao que eu acabei de falar. Existe também o tempo de aquecimento e resfriamento, quer dizer, antes dela ler ou escrever qualquer coisa na memória, ela precisa de um tempo para aquecer os nanocapacitores e para resfriar os nanocapacitores depois de ter escrito ou gravado as informações no chaveamento dos transistores. Então, outra característica final e fundamental é a tensão que a memória usa, ou melhor, qual é o tipo de tecnologia e consumo de energia que ela usa. Vou dar uma dica interessante aqui para quem está aí pensando em aumentar a memória RAM do seu computador. Lembre que
quanto mais memória RAM você tiver, maior será o consumo elétrico desses capacitores e chaveamentos de transistores que a sua memória terá. Então, se você tem um computador razoavelmente pequeno com 1 GB de RAM e você pensa em colocar mais 2 módulos de 2 GB para fazer 4 GB, resumindo, tirar um e botar 2 de 2 e fazer 4, então lembre que você precisará de uma fonte de alimentação mais adequada e de maior potência para alimentar todos esses capacitores que você está adicionando na memória RAM que você vai colocar a mais no seu computador. Esse problema não é muito recorrente com notebooks, já que as fontes de alimentação deles possuem uma amperagem alta e um bom controle de alimentação dessa energia. Mas no caso de computadores desktop, eu recomendo você colocar uma fonte de boa potência para alimentar melhor as novas memórias que você vai colocar no seu computador. Bom, outra coisa importante que vai influenciar muito em todas as outras 6 características que eu citei aqui é esta 7ª característica, a tecnologia da sua memória. Gente, toda vez que uma memória é relançada melhor do que a outra, ela ganha um nome ou um padrão tecnológico em função das características eletrônicas. Hoje nós vivemos na era das DDR3 e existe, lógico, que estão sendo lançadas agora as DDR4. Mas então, você quando for comprar uma memória mais para o seu computador, você deverá saber qual é a tecnologia que esse seu computador é compatível. Existem computadores que são compatíveis com até 2 tecnologias diferentes de memória. Já, em contrapartida, existem computadores que apenas aceitam um tipo só de tecnologia de memória. Eu vou explicar depois essas diferenças para vocês. Bom, agora você vai ver uma imagem que apareceu aqui, que é muito rara. É até complicado de achar ela na internet como uma foto, que foi um dos poucos momentos da história da informática em que foi filmado internamente dentro da memória RAM como é que esses aquecimentos, resfriamentos, tensões, gravações de bit 0 e gravações de bit 1, chaveamento de transistores acontecem internamente. Aqui a gente pode ver que nós temos aqui uma linha de dados de memória e aqui nós temos uma outra linha de dados de memória. E você pode ver que em algumas dessas linhas existem blocos inferiores e blocos superiores. Esses blocos é que indicarão quem é chaveado para bit 0 e quem é chaveado para bit 1. Então aqui no nosso exemplo, por exemplo, nós temos aqui um bit 1, temos aqui um outro bit 1, temos aqui um bit não chaveado, que é o 0, temos aqui um outro bit 0 não chaveado, temos aqui um bit 1, temos aqui um outro bit 0, um outro bit 0 e assim por diante, tá, gente? Na linha de baixo já é diferente. Na segunda linha de memória nós temos aqui um bit 1, aliás, desculpa, um bit 0, temos aqui um outro bit 0, temos aqui um bit 1, temos aqui um outro bit 1 e assim por diante os bits zeros. Então é interessante que a gente possa ver dentro da memória como é que acontece esses agrupamentos de informações. Essa foto foi retirada de um vídeo que foi filmado em 1970 internamente de uma memória RAM dos primeiros computadores, né? Vamos assistir no próximo slide como é que funciona esse vídeo, ok? Vamos assistir rapidamente. One day libel that writing. These are the electronic markings inside a computer. The patterns they form represent thoughts, concepts, sound. Olha aí que interessante, né, gente? Os bits se agrupando, mudando de estado. Então você pode ver que na realidade esse vídeo está mostrando uma fração da velocidade do que é hoje a troca de informações nessa memória. E você pode ver que a informação não é constante, ele constantemente troca essa informação. Por isso que a RAM é chamada de memória de processamento temporário ou volátil, justamente porque essa informação é meramente elétrica e chaveamento de transistores e capacitores, né? Então, vamos para a próxima etapa. Vamos falar agora de como as informações são processadas na memória RAM. Essa parte do nosso tutorial, ela na realidade servirá apenas para mostrar para vocês como é que o computador controla todas as informações adjacentes
em relação à memória RAM, tá? Então, aqui nós vamos ver no texto que ele explica que as memórias RAMs, elas armazenam dados em padrões de 4 bits, de 8 bits, 16 bits ou até 32 bits. Hoje, no mundo moderno, a maioria dos processadores dos computadores pessoais, até de tablets e celulares, já são padrões de 64 bits. Então, quer dizer, em 1 nanosegundo ou um pouquinho mais, hoje a memória RAM consegue mapear até 64 bits de informações, né? O problema é, bom, bit eu já entendi o que é, zeros e uns, mas como isso me dá informação? Porque se a gente for analisar do ponto de vista matemático, 0 é 0 e 1 é 1. Não tem muita informação aí. Mas na realidade, antes de até de 1970, houve uma convenção internacional que veio padronizar alguns sistemas eletrônicos que iriam ser lançados no futuro. E foi criada uma empresa, não só americana como europeia, que ela veio padronizar esses padrões de bits que existiam nos computadores para poder ter informações nos computadores. Eu digo informações porque nos primeiros computadores você apenas via lâmpadas acendendo e apagando, e os dados eram escritos apenas em papel. Mas na realidade você não tinha um processamento em tempo real de informações como nós temos hoje. Então, para se poder digitar ou dar entrada de dígitos, de letras, de números, de símbolos, e para poder ter numa tela esses símbolos aparecendo para o ser humano, foi criada uma tabela de caracteres chamado de tabela ASCII e também de codificação ANSI. Então, peraí, o que é ASCII e o que é ANSI? ASCII é uma tabela chamada de tabela universal de caracteres, que é usada por todos os sistemas eletrônicos que mostram caracteres numa tela ou num outro dispositivo de saída qualquer. ANSI já é a paginação desses caracteres para quando você precisa alterá-lo para outros padrões de caracteres, tá? E também o ANSI vem regimentar a forma que esses caracteres aparecem na tela ou em qualquer outro dispositivo, tá? Então todo aparelho eletrônico tem que obedecer a essas regulamentações, senão ele não vai se comunicar corretamente com o ser humano, certo? Bom, é o caso, por exemplo, de um tablet que eu vi ser fabricado e na hora do teste da fábrica ele mostrou um monte de linhas cruzadas pensando que eram caracteres e na realidade não eram, porque o projeto eletrônico fugiu desse padrão do ASCII e do ANSI, tá? Bom, então vamos ver como é que ele processa. A memória RAM, ela vai processar as informações nos seguintes níveis. O primeiro nível é nas operações matemáticas. Resumindo, ela vai fazer o acúmulo de bits zeros e bits uns para gerar, de acordo com a tabela ASCII, gerar números, e esses números, junto com os operadores matemáticos relativos, irão fazer todos os cálculos de qualquer tipo de informação matemática que precisará ser feita. Vamos lembrar que as operações matemáticas do computador não são destinadas só a cálculos simples, mas a cálculo também do controle dos circuitos eletrônicos que giram em torno dele, tá? O próximo nível que a memória RAM trabalhará é a computação de dados de entrada e saída. A memória RAM precisará armazenar os dados que estão entrando pelo teclado, pelo mouse ou por qualquer outro dispositivo de entrada, como um scanner, uma máquina fotográfica, uma USB, para que esses dados sejam posteriormente processados e compilados pelo processador e pelo sistema operacional. Assim como também a memória RAM armazenará os dados e processará antes mesmo de uma impressão, de uma gravação em CD, de uma saída de tela. Então, até para sair a informação do computador para algum lugar, a RAM participa desse processamento, tá? O terceiro nível que a memória RAM trabalha é as informações textuais e gráficas. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, hoje nós vivemos no mundo gráfico, tá? Um mundo em que tudo é tocado graficamente, tudo é manipulado graficamente, textualmente. Então, resumindo, se você não tiver um controle sobre todo o texto que entra e sai e sobre todo o desenho que é memorizado na RAM, o computador não servirá de nada. Então é por isso que a RAM tem papel fundamental e de aceleração no processamentos textuais e gráficos dos computadores de hoje. Então vamos ver alguns exemplos desses três níveis de trabalho da memória RAM. O primeiro exemplo que a gente vê aqui, ó, é um exemplo muito simples da parte matemática
do computador, né? A gente vê aqui, por exemplo, que os bits 0100 equivale a 4, o bit 0010 equivale a 2, e o resultado e tem mais um terceiro bit, que é o 0001, que significa 1. E nós vemos aqui que é uma operação, ó, de soma. Então, no resultado final, nós vamos ter um conjunto de bits completamente diferenciado, significando o quê? Que o resultado será diferente dos elementos, dos fatores envolvidos na soma. Então, isso é um exemplo prático de como os bits eles podem ser interpretados como os valores matemáticos. Para nós temos como saída de informação esses números, mas para o computador, internamente, a RAM armazena esses números em forma de 0 e de 1, né? Então, acho que aqui está bem mostrado como a finalidade matemática dos bits 0 e 1 da memória RAM. No nosso próximo exemplo, nós temos aqui uma matriz de dados, que ela é feita de zeros e uns. E essa matriz, se você observar aqui o cabeçalho, ela faz pequenas operações de lógica em relação a esses bits zeros e uns, né? Vamos ver o próximo exemplo. No próximo exemplo, nós temos outras operações lógicas. A gente pode até dizer assim, que 0, analogicamente com 0, dá 0. Aqui no outro exemplo, ele diz que 0, analogicamente com 1, também dá 1. E tanto faz inverter 1 analogicamente com 0, também vai dar 1. E se você fizer analogicamente 1 analogicamente com 1, também vai dar 1. Então, na realidade, o computador vai usar esse tipo de operação para definir se é falso ou se é verdadeiro. Então, são operações lógicas que o computador também usa os bits 0 e 1 para fazer o falso e o verdadeiro. Ou para tomar caminhos. Às vezes o computador está tomando um caminho de processamento e ele precisa fazer ou uma coisa ou outra. Então quem vai decidir isso também são os bits armazenados na memória RAM. Lógico que o processador controla essa execução dos bits, mas quem armazena é a memória RAM. Bom, aqui nós temos outros exemplos de bits que são utilizados para fazer o mapeamento, né? Mais ou menos assim que circula dentro da memória RAM. E vamos agora ver como é a computação de dados, de entrada e saída, não só do que entra, mas como sai na tela ou de impressoras no computador, né? Bom, aqui nós temos um exemplo gráfico do que seria uma tela com uma linha em diagonal, certo? Você pode observar que para o computador processar esse tipo de informação, ele precisará mapear essas cores e as posições através de bits. Então vamos ver como ele faria na memória RAM isso aí. Ficaria mais ou menos assim, ó. Você está vendo que está cheio de bits 1 nessa tabela e diagonalmente ela está com bits zeros. Então o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que o bit 0 é a linha vermelha e o bit 1 é a cor diferenciada da linha, que é a cor azul. Então aqui nesse caso, para ele desenhar esse pequeno quadro de cores e pontos, ele precisa usar por posição apenas um bit. Então nós poderíamos dizer que isso é uma cor de um bit, ou é 0 ou é 1, mas nunca 2 bits na mesma posição, apenas um bit já define as posições e as diferenças de cores. Já não é o caso desse outro exemplo, em que tem mais cores envolvidas na formação da linha. É o caso de imagens multicoloridas, que nós hoje já vemos como padrão da tecnologia de hoje, né? Mas se você voltar 20 anos atrás, o computador meramente conseguia fazer só 4 cores, tá, gente? Hoje não, o computador faz milhões e milhões de cores. Neste caso, será diferente, porque como ele tem 4 padrões de cores, ele vai usar 4 padrões de combinações de bits, certo? Como você pode ver aqui no gráfico ao lado, ó. Alguns pontos são 0, 1, outros pontos são 1, 0, outros pontos é 1, 1, outros são 0, 0 e assim por diante. Mas como ele controla as cores? Simples. Cada combinação de bits será uma cor separada. Como você vê ali, ó, 0, 0 verde, 0, 1 azul, 1, 0 vermelho e 1, 1 amarelo. Então, combinando os bits entre si, ele vai gerar as diferenças entre as cores na imagem ou na saída da informação gráfica que você verá na tela. Mas veja bem, nesse caso, se você for contar a quantidade de bits que você tem no primeiro exemplo, você tem menos bits nesse primeiro exemplo aqui, ó, você tem menos bits.
Nesse segundo exemplo, você tem muito mais bits do que no primeiro exemplo. Então, o que significa que a memória RAM processa informações mais simples de maneira rápida e informações mais complexas de maneira mais lenta. É aí que entra, gente, o que eu falei nos vídeos anteriores sobre a memória cache, porque a memória cache ela vai ajudar a memória RAM nesses processamentos de informações mais complexas e que exijam uma quantidade de bits bem maior, tá? Bom, você deve lembrar também das impressoras que imprimem, né, texto sobre papel. As antigas matriciais, temos hoje as impressoras de jato de tinta, as de toner, de laser, de cera, cerâmica e assim vai. Já tem até a 3D que muita gente já conhece, que fabrica até ferramentas do nada. Então, vamos ver aqui como seria o padrão de bits desse tipo de impressora. Nós temos aqui, por exemplo, uma impressora fiscal, né, daquelas de supermercado que todo mundo faz compra e recebe o talão. E aqui está uma letra A. Se você observar bem, é o mesmo caso do primeiro desenho. Cada ponto é um bit, aonde é preto será bit 1 e aonde não tem ponto preto será bit 0, né? Então é uma informação bem pequena e fácil de ser processada, né? Agora imagina se isso fosse processado nos computadores de 30 anos atrás, hein? Seria uma eternidade. Hoje é um piscar de olho e ainda tem gente que acha lento. Bom, já no terceiro nível, que é as informações textuais e gráficas, entra o que eu falei para vocês, que é sobre a tabela ASCII, que foi aquele padrão criado antes até de 1970, para que todos os caracteres de linguagem humana fossem padronizados para serem armazenados na memória RAM em forma de bits. Então, por exemplo, nós podemos ver aqui, ó, que o caractere, por exemplo, número 1, ele é armazenado desta forma, certo? A letra A minúsculo já vai ser armazenado desta forma. E assim por diante, tá, gente? Então, quando você bate no seu teclado na letra A, você está gerando um valor matemático. Que, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, esse valor é 65. E quando você bate a letra A maiúsculo, você gera o valor 65. Só que esse valor 65... ele só vai poder ser armazenado na RAM em forma de bits, como está mostrado nessa tabela aqui. Então você não armazena um 6 e um 5, você armazena um conjunto de zeros e um conjunto de uns, que são os bits daquela letra que você apertou. Então você pode ver que a comunicação de via teclado, via linguagem humana, ela é padronizada através dessa tabela de bits que nós chamamos de tabela ASCII, certo? Bom, a próxima coisa que temos aqui, ó, outro exemplo de tabela ASCII, né? Você pode ver aqui, ó, como eu falei aqui, ó, o A maiúsculo, ele é 65. Eu posso provar para vocês como é 65. Por exemplo, este número 1 que está bem aqui, ó, ele representa 64. É a posição 64. E esse número 1 que está aqui na ponta, ele representa a posição 1. Então vamos fazer a conta. 64, que é essa posição aqui, a primeira posição do 1, mais o 1 da última posição. Vai dar quanto? 64 mais 1? 65. Então está aí provado de que o A, ele realmente tem o A maiúsculo na tabela ASCII, ele tem o valor de 65. Ok? E assim vai, gente. Então vamos para a próxima etapa do nosso tutorial para aprender mais sobre a memória RAM. Nós vamos agora começar a ver a parte mais importante, que é a parte que você deveria conhecer sobre a sua memória quando comprar um notebook ou um computador, e também conhecer quando você quiser ampliar a memória RAM do seu computador. São as características técnicas. A primeira característica e mais importante é a questão do soquete e do slot, do encaixe, dos pinos, e tem aqui também um pouquinho sobre a tecnologia da memória, tá? Antes de você pensar em comprar uma memória RAM para ampliar a memória RAM do seu computador e fazer isso para deixar o seu computador mais rápido, você tem que saber qual é a tecnologia da sua memória, qual é o encaixe que ela utiliza, quantos pinos ela é, qual o soquete que ela utiliza na sua placa, tá? Isso é importante porque
Porque se você não souber qual dessas memórias é que você vai comprar, você acaba comprando a memória errada e na hora do seu técnico encaixar, ele vai dizer, a sua memória não serve, ela é tecnologia errada, capacidade errada, o encaixe dela não é certo. Então, quer dizer, é importante você conhecer esses padrões de memórias, né? Antes de eu mostrar essas memórias para você, aqui ao vivo, eu quero mostrar quais são os tipos de nomes que você tem que aprender na hora de comprar a sua memória, tá? Essas que são chamadas SO-DIMM, elas são geralmente as memórias de menor tamanho que se vende no mercado, tá? As SO-DIMM são muito utilizadas por notebooks. Então, quando você for comprar uma memória para o notebook, você diz, olha, eu quero uma memória de encaixe SO-DIMM. Não precisa nem dizer que é de notebook. Se o vendedor souber o que ele está lhe vendendo, o que eu acho até meio difícil, ele vai dizer, é para notebook, né? Tá, então, se ele não souber, você diz, olha, é uma SO-DIMM para notebook. O único problema é que, como as memórias evoluem, nós temos SO-DIMM de diversos tipos de tecnologias, como você pode ver aqui. Nós temos a SDRAM, que é uma tecnologia antiga, temos a DDR, que é uma de meia época, temos a DDR2, que é relativamente uma tecnologia nova. Nós também temos a DDR3 e agora já estão começando a aparecer os primeiros notebooks com DDR4, ok? Vale lembrar que essa SO-DIMM aqui de 72 pinos, que é bem pequena, ela é rara, porque na realidade ela não é uma memória RAM, na realidade ela é uma memória cache, usada em tempos antigos, quando a memória cache vinha externamente ao processador, tá? Então ela era usada principalmente nas placas de notebooks, eram encaixadas principalmente em placas de notebooks, correto? Bom, aqui nós temos memórias que eram utilizadas em grandes impressoras. Vocês lembram, quem já visitou indústrias e grandes empresas, mega corporações, já deve ter visto impressoras enormes. Essas impressoras utilizam esse padrão de memória aqui, justamente para enfileirar as impressões mais rapidamente e obter um processamento de saída de impressão mais rápido, já que às vezes essas impressoras grandes recebem impressão de centenas de computadores, né? E trabalham 24 horas no ar. Bom, aqui nós temos a CIMI, que era uma memória muito antiga, de 20 anos atrás. Já tive dois computadores que usavam essa memória. Aqui temos um outro padrão de memória antiga, a CIMI também, só que tem uma pinagem maior que a pinagem da anterior. Daí o porquê que eu digo que é importante você saber quantos pinos tem a sua memória, porque senão você acaba comprando memória errada de pinagem diferente daquela que você precisa, né? Aqui nós temos a SDRAM, que foi muito usada nos computadores de 12 a 16 anos para cá, né? Temos esta aqui, gente, que foi aquela que eu falei sobre o primeiro Pentium 4 no tutorial sobre processadores. Essa memória ela só servia, tome muito cuidado com essa memória, só serve para um tipo de placa e só serve para um tipo de processador, tá? Não é como as outras que servem para diversos tipos de processadores e diversos tipos de placas eletrônicas, né? Essa RAM Bus ela era usada explicitamente só para o primeiro modelo do Pentium 4 que era usado em servidores. E essa memória que eu vou mostrar ao vivo depois para vocês, ela é muito cara. Só como eu falei no vídeo anterior, o preço dela já equivalia ao preço da placa. Por isso que não deu muito resultado e nem muito sucesso e não foi muito vendida. Basta dizer que a que eu tenho aqui em mãos, ó, essa que eu tenho aqui em mãos, ó, eu nunca pude utilizá-la. Por quê? Porque todo o equipamento para ela era um mega computador. Então ficou aqui só de mostruário, de demonstração. Temos o padrão DDR, como você pode ver aqui, que é o padrão utilizado hoje como tecnologia. Você vê que a DDR2, que já é uma tecnologia mais moderna, já usa quantidade de pinos diferenciados da tecnologia anterior. Por isso que geralmente uma memória de um padrão não encaixa em tecnologias mais para trás ou mais para frente. Por quê? Porque os pinos com certeza vão ser diferenciados, certo? Então aqui nós temos aqui, olha, o primeiro padrão de memória utilizado, ó, que você pode ver aqui, que é o padrão de memória DIP. Para quem não conhece, o primeiro padrão de memória utilizado é o encaixe DIP. E esse é o encaixe dela aqui embaixo, ó, tá? O encaixe DIP, tá, gente? Isso eram muito lentas, né? Mas serviam para os computadores de 30 anos atrás.
Basta dizer a vocês que o primeiro Apple, o primeiro computador montado numa garagem por Steve Wozniak e pelo Steve Jobs, que foi o primeiro Apple, que foi um protótipo até dos Apples melhores que saíram posteriormente, usavam esse tipo de memória, e eram centenas de memórias dessas sobre a placa. Hoje, milhares de memórias dessas estão condensadas numa única régua de memória dessas daqui que vocês estão vendo nos desenhos, né? Então a coisa tende a diminuir, mas nem sempre o que diminui, né, gente, fica melhor, certo? Eu vou mostrar agora para vocês aqui algumas memórias que a gente pode analisar fisicamente como elas são, tá? Então vamos começar pelas mais antigas, tá bom? Eu tenho uma aqui bem antiga. Cadê? Aqui, ó. Então aqui, ó, essa memória aqui é uma SD-RAM, usada muito nos computadores de 12 anos atrás, tá? Ou mais. Aqui você pode ver que temos, olha, dois encaixes que esses dois encaixes eles vão ser regulados pela placa que você vai encaixar essa memória, né? Então aqui você vê, ó, nós temos até uma outra SD-RAM, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que tem até uma quantidade maior de pinos, ó, como você pode ver, ó. Tem uma quantidade até maior de pinos, não, desculpa, de chips, tá? Você vê aqui que tem mais chips nessa memória aqui, ó. Muito mais chips, né? Então nesse caso aqui, essa memória com certeza de baixo, essa daqui, deve ter maior capacidade que a memória de cima. Por quê? Porque a quantidade de capacitores e transistores que vem nesses chips, com certeza são bem maiores do que as que acompanham os chips de cima. Mas tomem cuidado, não necessariamente mais quantidade de chips significa maior quantidade de memória, já que o padrão de miniaturização hoje faz com que no único chip desse aqui tenham muito mais do que em todos os outros, tá? Então tomem cuidado que nem sempre significa essa relação. Às vezes sim, às vezes mais chips é mais memória, às vezes menos chips também podem ser mais memória. Nesse caso, se você observar, já vem escrito em cima da memória, nessas duas etiquetas já vem escrita aqui a quantidade de memória que vem em cada uma delas. Então você lendo, o fabricante já bota para você saber aqui qual é as quantidades de memória, né? Bom, temos aqui um padrão tecnológico já melhorzinho, de meia época, que é a DDR. Aqui nós temos uma DDR, ó. Você vê que nesse padrão de tecnologia nós só vemos um encaixe, um orientador. A função desses encaixes e as diferenças desses encaixes em relação às tecnologias é para evitar de você encaixar na placa errada, tá? Tem gente que consegue, não sei como, ou bebeu muito, ou estava com muito zen e resolveu conseguir encaixar uma placa de um determinado padrão de encaixe numa placa que não é o mesmo padrão de encaixe. Conseguiu funcionar e deve ter pegado fogo ou aconteceu alguma coisa, porque é difícil de encaixar, tá, gente? Mesmo errado. E é difícil até de fazer funcionar, mesmo encaixando com a pinagem errada, tá? Então, esse chanfro, nós chamaremos de chanfro de encaixe, que é o nome correto, é o nome técnico correto para ele, é chanfro de encaixe. Ele na realidade tem diferenças de uma tecnologia para outra tecnologia. Então você não consegue encaixar uma tecnologia de memória que tem um chanfro específico numa outro socket de uma outra tecnologia, tá? Como por exemplo, ó, eu vou mostrar para vocês aqui, como por exemplo a DDR. Como por exemplo aqui, ó, a DDR2, ó. A DDR2, como você pode observar, se a gente for comparar com a DDR1, ó, ela tem padrões de chips diferenciados, tá? Vou colocar aqui bem juntinho para a gente ver, ó. Tem padrões de chips diferenciados, de chips. E você pode observar aqui, ó, que o encaixe também possui posicionamento diferenciado, tá? Então quer dizer, a placa que você encaixar para esse chanfro já não vai ser a mesma que vai encaixar para esse chanfro aqui, que ele é um pouquinho mais para o lado e tem abertura diferenciada. Até porque esta de cima é DDR2 e essa de baixo é DDR1. Então há essas diferenças não só
de chanfro, mas também de tecnologia. É muito óbvio que essas memórias sejam tecnologias diferentes. Por quê? Porque você pode ver até aqui que os chips, ó, são diferentes os chips em relação aos chips da memória de baixo. Isso significa que elas utilizam tecnologias diferenciadas. Essa de cima é DDR3 e essa de baixo, aliás, desculpa, essa de cima é DDR2 e essa de baixo é DDR comum, ou DDR1, se assim você quiser chamá-la, tá? Aqui nós temos também as memórias de notebook. Elas são um pouquinho menores, tá? E muito mais simples de serem trocadas do que as outras memórias. Essas maiores que nós acabamos de ver, essas maiores são utilizadas principalmente aqui. Essas maiores são utilizadas principalmente para computadores de mesa ou desktops, tá? Aquelas caixas grandes que ficam sobre a mesa ou abaixo da mesa, tá? Eu não aconselho usar abaixo. Vamos fazer um vídeo depois sobre a ergometria física dos computadores, tá bom? E esses aqui de baixo são usados em desktop. Já esse de cima é utilizado em notebooks, tá? Todo notebook tem uma abertura inferior que é utilizado para essa memória aqui, ó. Você pode abrir uma tampinha que tem abaixo do notebook. Hoje já não está vindo mais essa tampinha por limitações do fabricante. E você abrindo essa tampa você consegue ou trocar ou adicionar mais memória no seu computador, tá? Bom, gente, então vou mostrar agora aquela memória que não deu muito certo, tá? Essa memória aqui é a famosa RAM Bus, que eu acabei de explicar ainda agora, tá bom? Ela só era utilizada para o Pentium 4, a primeira versão do Pentium 4. Ela não era muito utilizada para os processadores anteriores ou posteriores ao primeiro Pentium 4. O interessante é que ela só serviu para aquele tipo de processador. Quando surgiu o próximo Pentium 4, ela já não era mais compatível, tá? Então tá aqui, procure tomar muito cuidado se alguém quiser lhe empurrar essa memória no lugar de outra, com certeza está lhe enganando. E ela é muito cara à toa, tá, gente? Muito cara. Só para você ter uma ideia, a nível de comparação de tecnologia, tá? Esta memória aqui de cima, só para nível de comparação. Bom, gente, esta memória aqui de cima, ela custa em torno de mais ou menos R$100. E ela opera até 64 bits por linha de dados, tá? Então a memória é relativamente rápida e veloz. Essa de baixo, que é caríssima, ela custa mais ou menos, essa de baixo, 280 ou 290 reais. Possui a mesma capacidade da memória aqui de cima e ela trabalha em blocos de 16 bits. Então não dá para entender por que esta memória é tão cara e trabalha em linhas de 16 bits, enquanto que essa é bem mais barata e trabalha em linhas de 64 bits, tá, gente? Então tome muito cuidado com essa RAM Bus aqui dos primórdios do Pentium 4, tá? Bom, então, voltando aqui à nossa aula, vamos passar adiante, não esquecendo de que você tem que comprar a tecnologia certa para o seu computador da memória. Se você comprar a memória de tecnologia diferente que o seu computador utiliza, com certeza não vai funcionar e ela nem vai chegar a encaixar, tá? Então fica aí a nossa primeira característica, o slot, o socket, os encaixes e as tecnologias dos pinos que ela utiliza. Bom, a próxima etapa do nosso tutorial, ainda falando das características técnicas, é sobre o tamanho e a capacidade da memória, tá? Bom, se a gente for analisar do ponto de vista dos primeiros computadores, as memórias RAMs, elas trabalhavam em linhas de apenas 1 bit, certo? Só que isso prevaleceu durante as linhas dos primeiros computadores, dos computadores de 1970, de 1980 e os primeiros computadores da década de 90. Só que hoje nós trabalhamos com linhas de dados de 64 bits e até hoje nos computadores mais modernos de 128 bits. Então nesse caso as memórias elas precisam ser sincronizadas de 2 em 2 bits ou mais. Então o mínimo de sincronização que você pode ter em memórias é de 2 bits, certo? É o mínimo que você pode sincronizar hoje numa linha de memória de memória RAM. Bom, então por isso que é importante quando a gente comprar uma memória, a gente não comprar elas em valores ímpares. Eu já vi muitas memórias aí sendo vendidas de 3 GB, de 5 GB, de 7 GB, mas até hoje eu não entendi o porquê
já que nas operações matemáticas e nas operações de linhas de dados, ela vai trabalhar em valores múltiplos de 8. E 8 é um valor par, não é um valor ímpar. Então, eu não sei como eles conseguiam obter valores ímpares em processamentos eletrônicos de 8, de 4, ou 16, ou 32, ou 64 bits. Isso é tudo múltiplo de 8 e não múltiplos de números ímpares. Então, eu acho que essas memórias não deram muito certo, porque eu ouvi apenas uma vez na minha vida e nunca mais vi sendo fabricadas. Bom, agora é importante saber que quando você for usar mais de uma memória, procure não combiná-las em valores errados, em valores ímpares com valores pares. E procure não utilizar memórias de tecnologias diferentes, né? Por exemplo, você quiser usar num computador uma DDR1 com uma DDR2, o que eu acho muito difícil de funcionar, mas vamos supor que você queira, não vai funcionar, tá? Porque as tecnologias são diferentes. E também não é recomendado você usar, digamos, uma memória de 4 GB com uma memória de 1 GB. A diferença é tão absurda que ele vai mapear mais uma do que outra. E quando ele for para menor, ele vai perder mais tempo mapeando grandes volumes de capacitores e transistores do que na de 4, que tem um volume mais compacto e eletronicamente e eletricamente será mais rápido. Então haverá um estado de latência e efeito gargalo aí nesse caso, né? Então vamos ver alguns exemplos, depois desse parágrafo, vamos ver alguns exemplos de como seria correta essa combinação, tá? Vou dar um exemplo, nosso primeiro exemplo. Temos um computador de 2 GB que usa 2 módulos de 1 GB. Tudo bem, beleza. Os 2 módulos são iguais, da mesma capacidade e faz 2 GB, né? Então, vamos marcar aqui correto, certo? Para esse primeiro exemplo. É o caso de você ter um computador de apenas 1 GB e quer ampliar. Tem gente que amplia colocando meio GB, que é 512 megas. Mas eu não recomendo. O ideal seria colocar mais 1 GB para fazer um total de 2, né? Que seria o correto. Vamos ver no nosso próximo exemplo. Aqui nós temos um computador de 2 GB, igual ao anterior, mas usando 4 módulos de 512 megabytes. Gente, muitas pessoas pensam que isso é o correto, encher todos os bancos de memória. Mas aí vem o que eu falei ainda há pouco. Quando você usa mais memória, você tem mais consumo de capacidade elétrica, mais capacitores para aquecer nas malhas dos blocos de RAM que você tem e nos módulos, e mais transistores para serem chaveados eletricamente. Então eu aconselho que você, quando for usar nesse caso, de muitos módulos de memória, você tenha uma excelente alimentação elétrica para seu computador. Não só externamente, mas também internamente, tá? Então é meio que errado tentar fazer isso num computador velho. Se for um computador novo, com uma boa alimentação elétrica, eu recomendo. Mas num computador de meia idade ou um computador velho, eu não recomendo usar tantos módulos de memória para fazer pouca memória, né? Então isso aqui, ó, fica o meu dislike aqui, não recomendo, tá bom? Vamos ao próximo exemplo. Nós temos aqui um outro exemplo, que é um computador com 4 GB de RAM, usando 2 módulos de 2 GB. Beleza, são apenas 2 módulos de 2 GB, fazendo um total de 4. É aquele caso do cidadão que tinha um computador com 2 GB e queria colocar mais 2, né? Bom, se ele já tem um único módulo de 2, beleza, basta colocar mais um outro módulo e já vai funcionar perfeitamente, mais rápido até. Então fica aí um certo para esse terceiro exemplo. Vamos ver o quarto exemplo. Aqui vai acontecer o mesmo problema que aconteceu no segundo exemplo. Para se fazer 4 GB, esse cidadão colocou 4 módulos de 1 GB e esqueceu de alimentar corretamente seu computador. Se não fizer essa boa alimentação elétrica, o computador tenderá a dar travamentos, a ficar retendo dados, criando efeito gargalo, ou parando de funcionar outros periféricos, já que a RAM está consumindo demais a energia elétrica. São 4 módulos, né, gente? É muita coisa, tá? Então fica aí a mesma razão porque eu não gosto desse tipo de montagem de computador. Bom, outro exemplo interessante é esse aqui, ó, de 8 GB. 8 GB é um padrão muito bom para os dias de hoje. Se você pensa em ter um computador que você nunca mais vai precisar ampliar ou trocar sua memória RAM, fica aí a dica desse exemplo. Compre um computador com 8 GB. Por quê? Porque
Porque você vai ter memória de sobra para todo e qualquer tipo de sistema operacional, correto? Então você vai poder fazer de tudo nesse computador. Tem um amigo nosso aí, o Ricardo, que comprou um notebook HP que vinha só com 2 GB. E ele retirou esse módulo de 2 GB e colocou 2 módulos de 4. Então na realidade ele não colocou mais módulos, ele substituiu um único módulo de 2 por 2 módulos de 4. Então ficando um total de 8 GB. Ficou perfeito. É um dos notebooks mais velozes que eu já vi até hoje na atualidade. Só que não sai tão barato, tá? 8 GB de memória RAM deve sair mais ou menos 500 e pouco reais, tá, gente? Não sai tão barato. Mas como fica rápido, vamos colocar um sinal de certo aqui nessa combinação, tá? Bom, aqui nós temos uma foto dos módulos que geralmente acompanham as placas que você vai encaixar essas memórias RAM, tá? Nós chamamos esses blocos de slots, tá? Tecnicamente falando, esses slots são chamados de slots DIMMs, tá bom? Ou DIMM, como DIMM, D-I-M-M, como alguém quiser chamar. Mas eu posso dizer para vocês que houve uma época em que muitas pessoas chamavam errado, erroneamente, algumas memórias. Todos esses slots sempre foram chamados de slots DIMM, D-I-M-M. Mas existia uma época em que, quando esses slots surgiram, as pessoas chamavam de memórias DIMM. As memórias DIMM não existiram, nunca existiram. As memórias DIMM, tecnologicamente falando, elas eram chamadas de memórias SDRAM, que encaixavam em slots DIMM. Então DIMM é o nome do slot, não o nome da memória, tá? Nesse meu exemplo, nós estamos vendo 4 slots de memória. Agora eu pergunto, por que vem 2 azuis e por que 2 brancos neste exemplo? Por que vem com cores diferenciadas? Porque na realidade as placas eletrônicas de computadores, elas trabalham com um sistema chamado de banco 1 ou banco 0 ou mais de um banco de memória. Nesse caso, o azul representa o banco 0 ou o banco 1, se você quiser numerar assim. E o branco representa o próximo banco de memória. Então, resumindo, se eu quiser colocar 2 memórias num computador, eu recomendo você colocar primeiro as 2 memórias no mesmo banco. E se você quiser colocar mais 2 memórias, coloque no próximo banco. Então, vamos pegar o nosso último exemplo, bam aqui. Os de 8 GB, que são 2 módulos de 4 GB. Eu posso colocar esses 2 módulos nos 2 bancos azuis ou nos 2 bancos brancos. O que eu não recomendaria fazer era encher todos os 4 bancos sem ter uma boa fonte de alimentação no seu computador. Isso eu já não recomendaria, tá? Se você tem uma excelente alimentação, tanto interna como externa, aí sim eu aconselho você usar os 4 bancos para ter a máxima performance possível do seu computador. Em notebooks nós não temos esse tipo de problema, como eu falei antes. Eles já possuem uma boa alimentação externa devido àquela caixinha, né, que a gente conhece, que é o carregador, que ele já tem uma alta amperagem, uma boa alimentação. E ao mesmo tempo os notebooks já têm uma boa regulação de energia interna, então não tem esse problema. Até porque hoje os notebooks eles vêm apenas com 2 bancos de memória e não 4, né? Então você pode tranquilamente usar 2 módulos de memória no seu notebook, tá? Vamos adiante então. A próxima coisa que nós vamos ver agora, ainda como característica técnica da memória, é a questão da tecnologia, que nós já citamos antes, do clock, olha, a velocidade e a velocidade de barramento. Gente, isso é um fator muito importante na escolha do computador, do processador e da memória, tá? Certo? Nós já vimos nos vídeos anteriores que o processador é fator decisivo no desempenho do seu computador, não só pelo clock interno, externo e pela cache, mas a memória RAM, ela também vai influenciar ou na melhoria ou na redução da performance do processador. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Não adianta eu ter um bom processador se eu tiver uma péssima memória? É isso mesmo, gente. Muitas vezes você pode ter até um excelente processador, mas não adianta de nada se você tiver uma péssima memória. Vou dar um exemplo. Não adianta você ter um Pentium quad-core, que são 4 núcleos, né? Não adianta você ter um Pentium quad-core e usar uma memória de 1 GB.
Você tem um excelente processador, mas tem pouquíssima memória, não vai dar muito resultado, tá, gente? Ainda mais porque você tem que analisar uma outra característica que é discutida aqui nesse parágrafo, é a questão da velocidade em megahertz dessa memória. Vou dar um exemplo. Se você tem um processador que o clock externo dele é 667 e você usar uma memória que é 533, é lógico que o seu processador não vai poder trabalhar como 667. Ele vai trabalhar na mesma velocidade da sua memória RAM, que é 533. Então, não adianta eu ter um processador de clock alto e usar uma memória de clock baixo. Não adianta. Isso aconteceu muito nos computadores por uma questão de redução de preço, até porque as memórias mais velozes, elas são mais caras e as menos velozes são mais baratas, é lógico. Então, vamos dar um segundo exemplo. Eu tenho um processador dual core que o clock externo dele é 800 MHz. Mas eu comprei uma placa e uma memória que trabalha em frequências de 400 MHz. É lógico que esse processador nunca vai alcançar os 800 MHz da velocidade externa, já que as memórias irão trabalhar a 400 MHz. Gente, o mais interessante é que isso é o comum na maioria dos computadores. Tem pessoas que dizem, eu peguei o computador de fulano para usar e ele é estupidamente mais rápido. Enquanto tem pessoas que dizem, eu peguei o computador de fulano e é estupidamente mais lento. Então, resumindo, este que é o mais rápido, ele está trabalhando no clock externo na sua máxima performance. Porque com certeza a memória RAM que está sendo utilizada, ela também possui uma máxima performance. Então fica aquele problema, como é que eu vou calcular corretamente a questão do desempenho do meu computador? Pensando nisso, eu elaborei para vocês uma fórmula de cálculo que ela dá valores absolutos, não negativos e não positivos. É lógico, isso que se chama valor absoluto. O valor absoluto é quando o resultado não é nem negativo e nem positivo. E ela vai te dizer qual é a performance real do clock de todo o funcionamento do seu computador, de acordo com a combinação do clock externo, da memória RAM e da sua placa que você utilizar, tá? Então vamos ver qual é essa fórmula de cálculo aí, ó. Não, desculpa, ainda não é a fórmula de cálculo, gente. Aqui eu estou mostrando para vocês algumas tabelas de memórias e quais são as suas performances de leituras de dados de cada tecnologia que utiliza. Por exemplo, aqui nós podemos ver, olha, na primeira linha, que a tecnologia é uma tecnologia antiga, relativamente já antiga, DDR266, usada em computadores de 12 anos atrás. Ela consegue ler, se for uma só memória utilizada, ela lê 2.700 megabytes por segundo, 2.100, melhor dizendo. Mas usando em duas memórias combinadas, ela já vai ler uma quantidade maior, como você pode ver aqui, 4.200. Então fica aquela dica para vocês. Quando você pensar em ampliar memória RAM, não deixe só um módulo, use dois, porque aí você está trabalhando em linhas duplas de dados. E linhas duplas escrevem mais e leem mais dados do que uma única linha, né? É como se você tivesse uma avenida de mão dupla. Vai trafegar mais carros, né? Mas se for uma única, vai trafegar menos carro, né? Então, aqui você vê, por exemplo, ó, vamos pegar uma das mais atuais, tá? Que é a DDR3 2000. Ó. Ela pode ler, se for usar sozinha, só um único módulo de memória, ela vai ler apenas 16.000 megabytes por segundo, quer dizer, 16, vai ler no máximo até 16 gigas por segundo, né, de giga de dados. Mas se ela for usada em duplas, ela vai ler praticamente o dobro de informação. Então por isso que é importante nessa tabela você saber qual é a melhor tecnologia e qual é o clock da memória que você está utilizando. Eu chamo de clock porque se você pegar, por exemplo, no exemplo que eu dei ainda agora sobre o dual core que tem 800 MHz de clock externo, aqui eu tenho uma memória DDR2 que ela vai trabalhar num clock de 200 MHz, mas externamente ela vai trabalhar 400. Então veja bem, se eu tiver apenas um módulo desta memória, eu vou estar apenas com 400 MHz. Por quê? Porque eu estou trabalhando com um único módulo. Mas se eu usar dois módulos,
eu vou passar a trabalhar a 800 MHz, certo? Então eu vou estar trabalhando o dobro. Por isso que o ideal é usar duas linhas de memórias, ou melhor, usar dois bancos ou dois módulos de memória, e não um único banco ou um módulo só de memória, tá, gente? Então vale a pena aí você ter essa tabela. Ela pode ser achada no Google, tá? Na pesquisa de imagens. É interessante você ter essa tabela para quando você comprar a sua memória, você saber realmente quais são as capacidades de leitura, escrita e de velocidade que ela vai implementar no computador de vocês, tá? Vamos para o próximo slide, então. No próximo nós vamos discutir ainda as características técnicas em relação ao tempo de latência, tá? Vamos entender o que é o tempo de latência. Nós já falamos no slide mais no início dessa apresentação que a memória ela precisa de um tempo para escrever dados, de um tempo para ler dados, de um tempo para pesquisar os dados e um tempo para esfriar e reaquecer novamente os seus acumuladores, que são os capacitores, e os seus transistores, que são os chaveadores de memória, né? Já que uma memória RAM tem milhões de transistores que chaveiam dados de 0 a 1, que são os bits. Só que esses tempos eles se classificam da seguinte forma. Quando nós dizemos que... Vamos ler aqui para a gente entender melhor. O tempo de latência define três características importantes para a performance do uso de sua memória com o sistema. Primeiro temos o tempo de resfriamento e aquecimento. Isso acontece pois as memórias são dinâmicas, como eu falei, elas não ficam com a informação definitivamente. E nesse caso, elas mudam seus estados constantemente, por isso precisam de tempo para desaquecerem seus capacitores, acumuladores de elétrons. Esse tempo é o maior tempo que ela leva para fazer escritas e leituras até que comece a resfriar novamente. Durante esse tempo, ela terá que realizar outras tarefas em outros tempos dentro do tempo total de latência. Bom, para a gente entender melhor, deixa eu explicar para vocês o seguinte. Você tem aqui um tempo. Ela tem que começar aqui a escrever e ler dados antes de terminar o tempo, porque aqui ela já vai começar a esfriar para depois reaquecer e começar a leitura de dados novamente, tá? Nós vamos já ver um gráfico que vai mostrar muito bem isso em tempo real, tá? Então vamos continuar lendo. Essas tarefas se chamam tempo de localizar coluna de dados, ou TQs, tempo de localizar linhas de dados, ou TREs, tempo de realizar leituras e escrito nessas linhas de endereço, é também chamado de TWREs ou TWQs. E a representação desses tempos geralmente é mapeada pelo fabricante no seguinte formato, ó. O tempo de latência é o TQs, TREs mais o TWR, que seria onde ela escreve e lê os dados, né? Aqui nós temos um exemplo. Nós temos 5-1-1-3. O que significa? Que ela vai ter 5 nanosegundos. Esses valores significam tempo, tá, gente? É tempo de resfriamento, de aquecimento e de latência. Então ela vai ter 5 nanosegundos, aonde ela vai poder fazer uma escrita, uma leitura e esperar 3 nanosegundos para fazer o próximo ciclo de leitura e escrita. Então veja bem, esse tempo ele é definido num tempo menor do que um segundo. Então um segundo ele deve ter milhares de nanosegundos. Um único segundo tem milhares de nanosegundos. E aqui nós temos 5, 1, 1, 3. Se for somar, vai ser 5, 6, 7, 10. Então nós temos aqui, somos 10 nanosegundos, e um segundo tem muito mais do que 10. Então em um segundo, essa memória vai poder ler e gravar vários pares de bits e vários pares de informações, né? Então, quanto maior esses valores, mais informações a memória vai poder ler e escrever. Quantos menores esses valores, menor vai ser a informação que ela vai poder ler e escrever. E o mais interessante, gente, é que esses valores mudam de fabricante para fabricante. Por exemplo, você pode ter uma DDR2 de um fabricante e uma DDR2 de outro, da mesma capacidade, mas elas vão ter tempos de latências diferenciados. Então vem a pergunta, como é que eu posso saber qual é o melhor tempo de latência?
olha, eu aconselharia você ver esse tempo antes de comprar o computador, tá? Eu vou dar uma dica no final do nosso tutorial de como você pode fazer isso na loja na hora de for comprar o computador, ok? Bom, para a gente ver isso em tempo real, a gente pode ver aqui nesses desenhos, ó, que vai mostrar muito bem o tempo que a memória leva para fazer essas leituras e escritas, tá? Como você pode ver aqui, ó. Como você pode ver, ó. O balde de água, ele quando começa a vazar, ele precisa encher ou resfriar antes que a informação se apague, né? Que vire bit 0. E no segundo gráfico nós estamos vendo as linhas Ks e as linhas Rs sendo escritas e gravadas e lidas em intervalos diferenciados de tempo, que é justamente as latências. Então você vê que ele não consegue escrever tudo de uma vez só e ler tudo de uma vez só. Por quê? Porque existe um estágio de latência, que é o tempo que ele localiza a linha. Ele está localizando aqui, ó, a linha, e o tempo que ele está localizando aqui, ó, a informação, tá? A coluna de dado, que seria o CAS, e a linha de escrita de dados ou leitura, que seria o RAS, tá? Então daí você vê como é que ela funciona internamente a memória, né? Vamos para o próximo. Então, bom, vamos ainda falando das características técnicas, né? Nós vamos falar agora de como ela se relaciona no desempenho do seu processador e da placa do sistema do seu computador. É aquilo que eu falei anteriormente. Se escolher a memória errada, vai ficar mais lento. Se escolher a memória certa, vai ficar mais rápido, certo? E se combinar elas entre si também corretamente, vai ficar melhor. Bom, então vamos ler aqui. Essa característica, ou também chamada de bus de frequência de sistema, diz respeito a como o processador mais a placa principal e mais a RAM se alinham para poder fazer todas as latências e velocidades de clocks e ciclos e se alinharem para poderem fazer tudo em um segundo. O FSB corresponde a um recurso presente nos processadores e placas-mães a fim de alinhar seus clocks com o barramento de memória fabricado ou instalado, como no caso das placas de vídeo, né? Para isso, vamos entender a fórmula abaixo, como é calculado o fator de velocidade do seu computador. Então, gente, trocando em miúdos, o processador, a placa principal e a memória RAM devem ter um alinhamento de clocks para poder te dar um resultado de performance, né? Pensando nisso, eu criei essa fórmula, que nós vamos ver agora ela sendo montada, que permite calcular qual a performance real resultante do seu computador. Que seria o seguinte, seria o clock da performance vai ser igual ao clock da sua memória RAM menos o clock externo da sua CPU diminuído do clock do barramento da placa-mãe, certo? É uma equação até estranha para quem for analisar matematicamente, mas como ela vai trabalhar com valores absolutos, ela pode te dar o resultado real, não só negativo, mas como positivo, da performance da tua placa-mãe, né? Ou de todo o seu sistema combinado. Bom, aqui eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Nós temos o exemplo 1. O exemplo 1 é um computador mais veloz. Vamos analisar o porquê que ele é mais veloz. Aqui nós temos três clocks. Nós temos a velocidade da memória RAM, que deve ser uma DDR2800, né? Aí uma DDR2800 MHz. Nós temos o clock externo, é clock externo, tá? Não é interno, do processador. O clock externo dele é 800 MHz. E temos o clock do barramento, que é o clock da placa eletrônica, onde está encaixado não só o processador como a memória RAM. Já possui um clock menor, que é 667 MHz. Se nós fizermos o cálculo, você pode até fazer isso no Excel, usando essa fórmula aí que está abaixo, né? A performance vai ser igual ao absoluto de 800 menos a diferença de 800 menos 667. Então o resultado da performance máxima do seu computador vai ser 667 MHz em 1 segundo. Então a tua memória RAM, o teu processador e a tua placa de sistema, a placa-mãe, melhor dizendo, vai em 1 segundo trabalhar 667 MHz para tentar resolver todas as operações eletrônicas, matemáticas e de escrita de entrada e saída de dados, né?
Engraçado, o meu processador nesse exemplo é 3.0 GHz, mas por que o meu sistema trabalha 667 MHz? É como eu falei no vídeo anterior, o clock interno é realizado para mapeamento de dados e não para todas as operações externas, né? Já o externo vai trabalhar esse clock que você está vendo. Então, daí o motivo por que tem tantos computadores atuais que são lentos e alguns computadores atuais que são rápidos, porque na realidade o fator de performance real é esse valor resultante que está aí embaixo, que geralmente é menor do que o clock interno do seu processador. Vamos ver um outro caso. No exemplo 2, nós temos um computador mais lento. Nós temos uma RAM que trabalha a 533 MHz. Nós temos o mesmo processador do exemplo 1, que trabalha a 800 MHz. E temos também o mesmo clock de barramento do modelo 01. A diferença é que a RAM deste computador ela é mais lenta do que a RAM do computador 01. E veja que lá no final o resultado é 400 MHz. Então quer dizer, vai ser um computador bem mais lento. Isso acontece naqueles processadores que são bem mais baratos, quer dizer, baratos entre aspas, porque tem lojista que vende a máquina até muito caro, né? É o caso do Atom, daquele processador Atom que eu tanto condenei no vídeo anterior, tá? Bom, então fica aquela dica. O fator decisivo na hora de você instalar uma memória RAM ou comprar um computador com a memória RAM é ver qual é o clock resultante de trabalho dela. Para você não correr o risco de comprar um computador lento, procure verificar se o clock da sua memória RAM que vem instalada nele é o maior possível. Lógico que o resultado final será uma máquina mais rápida, de acordo com essa fórmula de cálculo que eu apresentei para vocês agora aí, né? Então procure comprar a memória RAM que tiver um fator de clock bem mais veloz do que as memórias tradicionais. Bom, para terminar, nós vamos agora ver quais são as dicas e recomendações finais que vocês têm que ter na hora de comprar um computador, né? Já que esses vídeos que nós estamos fazendo tem como finalidade ajudar você a comprar o computador mais correto, mais veloz e mais satisfatório para as suas necessidades, né? Então, vamos ver quais são algumas dicas importantes antes de comprar o seu computador, ou na hora mesmo que você estiver comprando, se o lojista ou o técnico da loja, se assim tiver, poder lhe informar, né? Primeiro, pergunte qual a CPU instalada para você consultar na internet o clock externo. Gente, quando nós falamos de CPU, estamos falando de processador. Então, procure pedir do lojista se ele sabe qual é o clock externo do processador, o clock de trabalho externo dele, tá? Se você não souber, você pede para o lojista lhe dar pelo menos o modelo e a geração do processador. E no site do fabricante você pode consultar essa velocidade, né? Segundo, pergunte quantos módulos de RAM acompanham o seu computador e quais as capacidades. Lembra que eu já cansei de falar neste vídeo que o ideal é você ter 2 módulos e não um só. O ideal é ter 2 linhas de escrita e leitura de dados e não uma só, certo? Então o ideal é você comprar um notebook ou um computador de mesa, desktop, que venha com 2 módulos de memória e não um só, como a maioria vem, né? E comprar sempre com a máxima capacidade possível, que é 8 GB ou mais, porque aí você nunca mais vai precisar colocar mais memória no seu computador. E a grande vantagem de você ter 2 módulos é que se um dos 2 queimar, você remove ele e continua usando o seu computador com um único módulo de memória, funcionando normalmente. Então você tem ainda esse recurso a mais quando usa 2 módulos de memória. A outra informação que você tem que verificar pergunte a tecnologia da memória e do clock que ela está utilizando. Então você tem que saber se a memória é DDR1, DDR2, DDR3 ou se já é a mais nova, DDR4, e também saber qual é o clock que essa memória trabalha. Hoje os clocks mais velozes começam a partir de 800 MHz. Então tem memória que é DDR2 800, DDR3 1066, DDR3 10333 e já existe as DDR3 de 1600. Então tem que procurar saber qual é o clock e a tecnologia da sua memória que está vindo no computador. Bom, outra coisa importante que você tem que saber, procure rodar um programa. Olha, aí vem uma dica interessante aí para o pessoal que também trabalha na área técnica, tá? De informática. Eu vou ensinar agora
como é que você analisa esses dados técnicos, como é que você testa corretamente a memória RAM e sabe qual é a memória RAM que está dentro do seu computador, sem ter a necessidade de abrir o computador. Você faz todos esses testes e análise numa única tela, né? Existe um programa que ele é amplamente utilizado pelas plataformas Linux, é o chamado Testman, como está mostrado aí no vídeo, né? Então o que você pode fazer? Você pode ir na internet, baixar o programa Testman, gravar ele num CD em forma de arquivo ISO. Isso aí você pode pedir para um técnico amigo seu lhe auxiliar, gravar o ISO em um CD e botar esse CD no computador da loja para rodar na hora que você for comprar. E quando você ligar o computador e ele ler o CD, aparecerá uma tela parecida com essa. Lógico que sem esses vermelhos a priori, né? A priori sem esses vermelhos aqui de baixo. Nesta tela você terá muitas informações sobre o seu processador e sobre o uso da memória, além de fazer testes específicos na memória que você está comprando ou no computador que você está comprando. Então vamos analisar quais são essas informações que nós temos aqui. Essa área aqui, gente, que você está vendo, ó, essa área que eu estou marcando, é chamada área de teste. Aqui você acompanha todos os testes matemáticos que o programa está fazendo na sua memória e no seu processador. Na realidade, ele não testa só a memória, ele está testando a memória, está testando o entrelaçamento ou os dados entrelaçados da memória com a cache e testando também os processos matemáticos do núcleo do computador. Aqui, se você observar, você tem aqui, ó, o clock total do seu processador, né? Nós temos aqui, ó, 3.531 MHz. Esse é o clock total interno do seu processador. O legal é que aqui você consegue ver também a cache L1, a cache L2 e a cache L3 do seu processador, tá? O que esse computador deixa a desejar um pouco, nesse exemplo, é que a cache L2 dele é muito pequena, é só 256 KB. Poderia ser 1024, 2048, mas 256 é um valor muito baixo, né, para um computador tão veloz. Mas o interessante é que ele tem uma cache L3 bem rápida, certo? E aqui você vê também embaixo, você vê a descrição completa do seu processador, bem aqui, ó. Você vê aqui a descrição completa do seu processador, ó, tá? Indicando qual é o modelo, qual é a geração dele, certo? Que é um i7 e assim por diante. O que deixa a pecar, por isso que eu falei no vídeo anterior, que não compre o processador pela tecnologia ou pelo preço, compre pelos dados técnicos. Por exemplo, o i7 hoje é um dos processadores mais caros que existem, mas infelizmente ele trabalha em operações, ó, de 100 MHz. Isso é um absurdo, minha gente. Um processador que é 3 GHz, quer dizer, 3.531 MHz, trabalhar a 100 MHz. É uma diferença de menos de 1% da performance total do processador, certo? Mas para esse computador não ficar tão lento, ele tem uma FSB trabalhando a 6712 MHz, que seria um pouco além de 667 MHz. Certo? E a memória que ele está utilizando é uma DDR3 1345. Então, a gente analisando bem, a gente tem uma perda de performance muito grande nesse processador e nesse sistema, porque o processador é 3.5 GHz, como você pode ver. Ele está trabalhando externamente no barramento a 100 MHz, o que é muito pouco. Mas a memória que deveria trabalhar a 1300 MHz está trabalhando a 672. Então nós temos perda não só no clock da memória, mas como também no barramento externo do processador, né? Então, gente, fica aí o exemplo de que nem sempre a máquina mais cara é a mais veloz. Eu digo assim, o melhor computador é o melhor computador que você monta ou que você escolhe, e não aquele que é o mais caro, tá? Muitas pessoas pagam muito caro por máquinas lentas, tá? Aqui embaixo, você tá vendo esses vermelhos, que normalmente não eram para estar aí, é a indicação de erros de memória, tá? Que existem nesse processador.
Aqui, ó, nessa barra, esta barra aqui de cima é a barra de tempo de teste. Quanto mais ela vier para cá, menos tempo o teste tem para ser terminado. E quanto mais tempo ele perder aqui, mais erros podem aparecer aqui embaixo. Então, resumindo, quando aparecer uma linha vermelha desta, pode ter certeza que a sua memória tem erro de fabricação ou erro de queimada, ou algum dano físico na sua estrutura e na sua fabricação, ou até mesmo pode estar com defeito de queima. Então, tomem muito cuidado na hora de comprar um computador. É bom analisar esses dados com esse programa, tá? Então vamos revisar aqui rapidinho. Bom, primeira coisa, você tem que verificar quais são as caches que vem aqui no seu processador. Segunda coisa, você tem que verificar se o barramento externo trabalha bem a 100, bem acima de 100 MHz. Tem que verificar também se o clock total da sua memória está sendo utilizado, como no exemplo aqui, não está sendo utilizado, certo? Outra coisa que você tem que observar, que é super importante, é que aqui nós temos os tempos de latência. Se você observar aqui, ó, nós temos os tempos de latência. Esse tempo quer dizer o seguinte, que esta memória, ela perde 9 nanosegundos para fazer o primeiro estágio, ela lê 9 bits ou 9 nanosegundos para fazer leitura e tem 9 nanosegundos para fazer escrita. O problema aqui neste sistema que está sendo testado é que ela tem 24 nanosegundos de espera final para começar a fazer todo o processo de novo. Gente, é muito tempo, 24 nanosegundos. O que resulta, resumindo, é que esse computador, ele na realidade, ele deve ser muito lento, apesar de muito caro, tá? Eu digo caro porque ele tem um i7, como está aqui, ó, sendo mostrado, um i7, certo? Ao todo, ele possui 32 GB de memória RAM, como você pode ver aqui, ó. Pera aí, deixa eu só tirar aqui, ó, 32 GB de RAM, 3.5 GHz de clock interno, certo? Então tem uma boa performance interna e bastante memória, mas não é um computador rápido. Por quê? Porque trabalha num barramento de 100 MHz, usa metade da velocidade da memória e, no pior das hipóteses, trabalha 24 nanosegundos de espera contra 9 apenas escritas e leituras. Quer dizer, gente, é um computador lento, né? Sem falar que nesse teste que foi feito, ele encontrou também erros na memória queimada, né? Então, fica aí essa dica. Baixe da internet o TestMain, grave no ISO num CD e depois você usa esse CD para dar inicialização no computador e fazer esse teste da sua memória. Esse teste ele também tem uma outra finalidade que muita gente não percebe. É que muitas vezes existem computadores que aquecem demais e geram travamentos por causa desse aquecimento. Com esse programa, você deixando ele testando horas e horas o seu computador, ele vai elevar o aquecimento do computador a tal ponto que você saberá se o sistema de resfriamento, de dissipação e ventilação está funcionando corretamente ou não. Então, se você deixar esse programa testando e o computador aquecer muito, acima até dos 50 graus ou 56 graus, significa que o seu computador com certeza está sem controle de aquecimento. Já se o seu computador não aquecer muito depois desse teste, com certeza ele está com um ótimo sistema de resfriamento, tá? Então vamos adiante. Aqui, ó, eu tenho aqui uma boa combinação do que seria um bom computador para você procurar aí no mercado quando quiser comprar. Se você for comprar um computador, compre com uma CPU ou com um processador que tenha um clock externo de 1600 MHz e uma RAM também que trabalha 1600 MHz. Caso o seu sistema não trabalhe a 1600, procure saber se a placa principal do sistema trabalha pelo menos com 1333 MHz. Por quê? Porque o fator resultante de performance será bem próximo da performance total. O fator resultante será 1333 MHz. Olha, é muito próximo de 1600. No caso, esse modelo de computador aqui será um computador, ó, bem rápido, né, comparado ao computador aqui do lado, né, gente? Então, estamos aqui a memória RAM,
se despedindo da gente, né? A gente termina aqui o nosso tutorial, a nossa instrução. Se você ainda tiver algumas dúvidas, pode passar um e-mail aí no final do vídeo pra gente, tá, gente? Então, vamos terminar por aqui e nos vemos de novo no próximo tutorial e na nossa próxima instrução ou aula sobre o HD, que será o nosso próximo assunto. Até mais! Bom, gente, é muito importante então saber qual é o tipo e a tecnologia da memória RAM que você está comprando no seu computador novo, seja notebook ou desktop de mesa. Fique atento ao próximo vídeo do nosso canal, pois abordaremos sobre o disco rígido, que é o sistema de armazenamento de dentro de seu computador. Então, fica aqui meu coração para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!